Sejam bem-vindos ao Açores em Destaque desta semana. Nós fomos até ao Conselho da Povoação, fomos ver o Museu do Trigo, um museu mandado construir por um imigrante para abastecer o Nordeste e a povoação. É o único museu etnográfico de São Miguel. Estivemos à conversa com Marília Melo, que nos vai explicar tudo aquilo que tem para explicar sobre este museu lindíssimo, esta recuperação que foi feita e que muito agrada os residentes e os turistas. Bom, o Museu do Trigo surge a meados do século XIX, mais ou menos 1854. Surgiu a partir de uma ideia de um imigrante natural aqui da Luma de Louçã, que veio da Alemanha, e veio com a ideia de construir uma casa em pedra e madeira para que se fizesse a moagem a debulha do trigo, uma vez que essas terras todas aqui à volta, como vocês podem ver, agora são pastagem, mas na altura eram campos de trigo. Daí a povoação ganhou o título de celeiro da ilha, porque realmente temos uma paisagem privilegiada a esse nível e na altura era tudo de campos de trigo. Os produtos da cooperativa a nível de biscoitos, licores, etc. Mais ali temos a sala que nós chamamos a sala dos painéis, onde vocês vão ver, tem uns painéis que explicam a utilização do trigo no dia a dia. Era utilizado para fazer chapéus, apanadores, os escombros das casas, os telhados das casas, enfim, várias outras utilizações sem ser com a finalidade da farinha. E aqui em baixo é a sala onde passa a levada, que é a roda que faz funcionar os ex-libris da casa, que são as máquinas a debulhadora e a tarara, é por uma levada. E há essa água que faz funcionar a roda e que coloca as máquinas a trabalhar. E ali, onde tem as máquinas, temos um pequeno espaçozinho onde costumamos ter as nossas exposições temáticas. Geralmente o ano todo temos sempre ali uma exposição ou promovemos uma atividade, só que este ano, devido à pandemia, não pudemos fazer nada. O objetivo era servir o Conselho da Povoação e do Nordeste a nível da debulha do trigo, e foi assim que se manteve até 1973. Depois houve ali um grande surto de imigração, nos anos 60, 70, 80, o cultivo do trigo entre em declínio, enquanto que a agricultura e o pastoreio teve o seu auge. O que é que aconteceu nessa altura? O engenho ficou ao abandono, começou-se a degradar e deixou de funcionar. Nos meses de julho, portanto, isso eram tudo pastagens, tudo com trigo. Os meses altos da debulha era julho e agosto, e nesses meses o engenho funcionava 24 horas por dia, e aqui nessa sala armazenava-se o pagamento que era feito ao dono, que era feito em trigo, que antigamente era assim, e era onde ele dormia com os colegas, os trabalhadores que ele havia de contratar ou pedir ajuda para que fizessem turnos e para que o engenho funcionasse de dia e de noite. Portanto, os agricultores ceifavam o trigo, punham em molhos, depois traziam para aqui, obviamente com a ajuda dos animais, nas carroças, cavalos, bois, que era o que havia na altura, e já era muito bom quem tinha. Muitos traziam ao ombro. Chegavam aqui, colocavam lá em cima, depois ia diretamente para a máquina maior, que é a debulhadora, que separa o grão a casca do grão. Depois, de seguida, vai para a tarara, que separa a casca do grão de trigo. Dentro da tarara há um ventilador, são máquinas a madeira. Depois era ensacado, o pagamento do dono ficava aqui e
E as pessoas levavam. O objetivo é sempre trazer pessoas cá para divulgar o museu, principalmente quem ainda não conhece. E nós fazemos vários tipos de atividades. Nós fazemos no verão, agora em julho, costumamos fazer sempre um encontro com os ATL Estudos do Conselho e programamos jogos tradicionais aqui no exterior com as crianças. Já fizemos exposições de pintura, já fizemos exposições dos casamentos à moda antiga, mobiliário antigo, das romarias, já fizemos sobre o Espírito Santo, que é uma cultura muito nossa aqui. Tem sempre um tema. E o objetivo é sempre, principalmente junto às camadas mais novas, dar a conhecer como já foi outrora. E vamos agora até à Ribeira Grande, até ao Centro de Artes Contemporâneas, onde visitámos a exposição Epicentro Milagres, onde estivemos à conversa com o Sr. António Pedro Lopes, o curador desta exposição, que nos vai falar sobre ela e explicar o fundamento desta exposição. A ideia do Epicentro Milagre vem de nós entendermos que a nossa posição geográfica, enquanto insulares, né, habitantes de uma ilha e de um arquipélago, molda uma identidade cultural específica. Uma vez que a nossa sociedade e esta comunidade aqui criou ritos que são comunitários e coletivos de forma a aguentar o lado inesperado que a natureza tem, né, na influência de quem vive aqui. Falo dos terremotos, dos vulcões, das tempestades, das pandemias, de todo esse lado inesperado que a natureza tem, seja de criação do novo, ou seja, de destruição total e, portanto, de abalar de alguma forma as fundações daquilo que a gente conhece. Portanto, veio desse interesse pelo inexplicável, que é a natureza, e do que são esses rituais que as pessoas fazem para aguentar em conjunto esse lado de tormenta, esse lado de não saber o que é que pode acontecer e como é que a nossa vida pode mudar ou ser alterada ou afetada a qualquer instante. Então, a exposição ela propõe um circuito expositivo de 5 salas. Esses artistas trabalham o som, a fotografia, a instalação, o cinema e ao longo desse percurso acho que há uma passagem entre a sensação do que é essa tal natureza inexplicável, inalcançável, inesperada, depois para o que é, como é que as pessoas se juntam para fazer face a isso e se aguentarem, e depois até quase uma proposta espiritual, mágica, misteriosa de procurarmos outras formas de lidar com isso. Portanto, vamos ver ritos daqui, dos romeiros, de uma forma muito documental, até um ritual de sacrifício, de uma forma muito ficcionada. Portanto, um artista imaginou o que é que seria um ritual coletivo para apaziguar as forças do arquipélago. Como também vamos ter um lado mais de fenómeno, não é? Há artistas que estão a imaginar como é que se recriam um sismo. Os artistas todos fizeram residências artísticas, agora mesmo ainda há artistas que estão nesse processo, não é? Portanto, a grande parte deles vieram anteriormente ou têm uma experiência aqui, seja no arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, seja na ilha, e esse trabalho foi sendo desenvolvido ao longo dos últimos 6 meses. Então, houve muito trabalho de campo, muito trabalho de contacto direto com essas pessoas, com essas tradições. O João, por exemplo, Ferreira, que é o fotógrafo que faz o trabalho, que tem uma sala que se chama O Paraíso segundo José Maria, ele próprio foi romeiro e acompanhou um grupo de rabo de peixe. Portanto, na verdade, que depende do projeto de cada um, mas todos tiveram uma ideia de compromisso e ligação direta, seja com a ilha, seja com tradições ou pessoas específicas dela. Há muito exatamente esse processo de recolha que é muito forte, não é? Uma vez que é uma exposição que trata sobre a identidade, do que é que nos constrói, não é? Enquanto insulares, enquanto açorianos.
Quem organiza isto é um festival que se chama Tremor. Epicentro vem da ideia do princípio do lugar, né, que cria um tumulto, um tremor, uma agitação, uma transformação, uma vibração. Milagre, porque também estamos na ilha, exatamente, onde a grande parte das tradições religiosas e pagãs fazem-se em relação a uma ideia de entidade maior ou de em conjunto, identificar de coisas inexplicáveis que nos podem salvar desse inesperado, não é? Do Santo Cristo dos Milagres ao Espírito Santo, até outras manifestações. Há uma coleção maravilhosa de histórias que muitas das quais não estão escritas, mas que estão de palavra a palavra, e que podemos encontrar, por exemplo, em qualquer império do Espírito Santo, de porque é que aquelas pessoas fazem aquilo, de onde é que elas trazem aquela fé, aquela crença, e porque é que ano após ano eles dão o melhor quarto da casa para fazer o quarto para o Espírito Santo, dão aquelas oferendas todas. Houve em algum momento, alguma situação que lhes apareceu como milagrosa, que lhes transformou a vida e que mudou o rumo daquilo que pareceria uma catástrofe, ou o fim de alguma coisa, ou a destruição de alguma coisa. Acho que este lugar, né, esta ilha, esta geografia, este território onde nós estamos, é muito marcado por essa turbulência, mas também por essa esperança e por essa crença de que, apesar do lado inesperado, as coisas podem ainda assim se manter, se salvar, e nós de alguma forma sabemos mais ou menos onde é que temos os pés. Eu acho que quando se propõe uma situação artística, espera-se duas coisas. Uma é que as pessoas venham e que se permitam ou que se entreguem a ser atravessadas por aquela experiência artística. A outra é que conversem, porque a arte não é sobre o que é verdade. A arte é um processo de ensaio, é um processo de experimentação e, portanto, o que me interessa sempre é a ideia de que as pessoas possam conversar e ver ou ler, através das propostas dos artistas, não é? Formas de entender melhor onde é que temos os pés, ou seja, esta ilha, e também de pensar que tipo de relação é essa, não é? Que nós, enquanto povo, construímos porque estamos aqui e não estamos noutro lugar qualquer. Portanto, venham, se estão no Canadá ou nos Estados Unidos da América, quando puderem viajar para os Açores, venham a este lugar, que é incrível também conhecer, não é? Que é o arquipélago. E sobretudo, deixem-se deslumbrar, chocar, não perceber nada, sentir-se identificado, enfim, todos esses processos que são normais quando alguém se depara com uma obra de arte, que há um lado que é claro, há um lado que fala, há um lado que é misterioso. Portanto, no fundo, deixem-se levar pela magia para criar pensamento e para continuarmos a desenvolver conversas sobre onde estamos e como estamos em conjunto. Nós vamos já de seguida para intervalo, não sem antes lhe deixar com aquilo que vamos ver na segunda parte do Açores em Destaque. Vamos até às Furnas, ver o centro de monitorização das Furnas. Vamos também até à fábrica de chá da Gorriana, uma fábrica que tem história, que marca história nos Açores, que marca a cultura nos Açores. Até já! Seja bem-vindo à segunda parte do Açores em Destaque. Nós vamos desta vez até às Furnas, ao Concelho da Povoação. É lá que vamos encontrar o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas. Um centro que foi criado em 2011 com o objetivo de cuidar do ecossistema e também da qualidade das águas da Lagoa das Furnas. O Centro de Monitorização e Investigação das Furnas é um centro ambiental que faz parte da rede dos parques naturais e também é a delegação de ilha de Geoparque. Este centro surgiu em 2011 e é um edifício em que a obra é do arquiteto Manuel Aires Mateus, portanto é um espaço singular que se funde de forma natural com a área envolvente, dada a própria escolha dos elementos que o constituem, que é o caso, por exemplo, do basalto, a rocha vulcânica que cobre todo o edifício, fazendo com que este se enquadre em harmonia com a paisagem.
Nós existimos com o objetivo de divulgar o plano de ordenamento da bacia hidrográfica da Lagoa das Furnas, no âmbito da recuperação e proteção de ecossistemas nesta área de paisagem protegida, assim como também contar e dar a conhecer a história deste vulcão, a geodiversidade, a biodiversidade, cultura e história local. É essencial que estes espaços naturais tão valiosos tenham espaços como este, porque desde logo o Centro assumiu um papel importante na tradução da linguagem científica, funcionando como um observatório dotado de conhecimento que permite informar, dar a conhecer estas áreas singulares, assim como sensibilizar para a necessidade de proteger e de recuperar estes espaços. É certo que as pessoas cada vez mais estão ligadas à natureza e procuram a mesma e, de certa forma, estão mais despertas à necessidade de conservar e, por isso, procuram estes espaços como um sítio para complementar a informação e compreender as particularidades destes espaços singulares e únicos que, sem dúvida, merecem a atenção de todos. O visitante encontra, portanto, um espaço onde pode obter informação, pode conhecer alguns dos nossos produtos de merchandising do parque, produtos regionais e locais que estão expostos na nossa loja, assim como usufruir de uma zona de cafetaria. Nós convidamos, claro, o visitante a explorar a nossa sala de exposição, onde este pode conhecer mais sobre a história do vulcão, desde as erupções históricas, o tipo de erupção, a própria geodiversidade, até porque a caldeira do vulcão das Furnas é o principal geossítio terrestre do Geoparque Açores. Na sala também temos informação sobre a biodiversidade, quer a nível de flora e de fauna, onde dispomos de alguns exemplares que complementam esta informação. Ainda é feita referência a Furnas como hidrópole, sendo a mais importante hidrópole europeia, devido à sua diversidade de águas no contexto geográfico de reduzida dimensão. Durante a visita, como complemento, nós convidamos o visitante a fazer uma viagem pelo tempo através de um friso cronológico, onde destacamos algumas das histórias, eventos, jardins e edifícios que são importantes nas Furnas. No nosso espaço, dispomos de uma área dedicada à Lagoa das Furnas, onde o visitante pode compreender o ecossistema, a fauna aquática, o estado ecológico da lagoa, assim como conhecer o plano de ordenamento da bacia hidrográfica da Lagoa das Furnas, no que diz respeito aos seus objetivos, às medidas preventivas implementadas e a outros projetos que também temos associados. Portanto, na minha opinião e pela opinião que os visitantes partilham connosco, este espaço é sem dúvida uma mais-valia à experiência de quem nos visita. Portanto, é um espaço único e singular que permite uma troca de conhecimento e de informação por parte do colaborador e do próprio visitante. Nós aqui no Centro, à semelhança dos outros centros ambientais, assumimos um papel importante na educação ambiental e dispomos de dois programas, que é o programa Parque Aberto e o programa Parque Escola. O programa Parque Aberto consiste numa oferta educativa, mas da oferta de ações que são direcionadas ao público em geral, cuja temática e a dinamização pode variar consoante o público-alvo. Estas ações são divulgadas nas redes sociais, como por exemplo na página do Parques Naturais Açores, no Facebook. Já o programa Parque Escola, como o nome indica, é direcionado ao grupo e escolar e consiste numa oferta educativa anual diversificada, que passam desde visitas guiadas, trilhos interpretativos, pad e papers na margem, de forma a conseguirmos chegar a todos os alunos, desde o pré-escolar ao secundário, profissional e universitário. Vamos agora até à fábrica de chá da Gorriana, que fica situada na Maia, no concelho da Ribeira Grande. Esta que é a maior plantação de chá na Europa. Continua a ser a maior plantação de chá da Europa, aqui nos Açores, mais propriamente em São Miguel. Uma fábrica com história, já vai na 5ª geração, uma fábrica que mostra bem o que é passar de família, de geração em geração, uma continuidade de cultura, uma continuidade da história que é os Açores. Estivemos à conversa com Madalena Mota, ela que é a diretora desta fábrica. Vamos até à Gorriana. Este negócio começou em 1883, com a minha quinta avó Ermelinda Pacheco da Câmara, que tinha um negócio de laranja. Essa laranja teve uma doença e os agricultores dos Açores e a principal economia da ilha era a laranja, foram à procura de novas culturas.
trouxeram o ananás, a espadana e o chá, a chicória e o chá. E nas suas terras mais altas, a minha quinta avó pôs o chá e vingou até hoje. As pessoas às vezes pensam que a planta do chá verde e a planta do chá preto é diferente, mas não é. É sempre a mesma planta. O modo de tratar a folha é que é diferente. Nós fazemos o chá de maneira ortodoxa, em que a folha é sempre dividida. Nos chás pretos temos o rebento, que é o orange picot, que é um chá mais aromático, que é a primeira folha, que é muito apreciada e é mais rara. Depois temos a segunda folha, que é o chá preto, mais forte, que é aquele que eu gosto mais, porque o chá é uma coisa muito pessoal, é aquele que mais nós nos identificamos. E depois tem um chá que tem uma folhinha maior e muito velhinha, que se faz o broken leaf. O chá preto e o chá verde, a diferença é que é oxidado. O chá verde, a folha vai a uma planta a vapor, onde o processo de oxidação é travado, e o chá preto vai a uns cilindros, onde a folha é esmagada e depois é oxidada ao ar. No chá verde tem o chá verde Ingson, que é um chá verde mais leve e das duas folhas, que também faço o picot e o broken leaf, enquanto o chá verde, um lote que se chama Encosta de Bruma, é a folha do orange picot, que é a primeira folha, só que vai enrolar e não vai oxidar, vai à máquina de vapor. E depois fizemos agora uns novos chás, que é uma parceria que temos com a Santa Casa Misericórdia da Maia, que nos faz as ervas aromáticas biológicas, que juntamos com o nosso chá verde. Este chá é estudado pela Universidade dos Açores, que temos uma parceria, temos um projeto que é o Portugal 2020, que é investigação e inovação, em que estas ervas são estudadas de forma a enriquecer mais o chá. E é uma tendência mundial, cada vez mais as pessoas se importam com o seu bem-estar e também do seu organismo. E depois temos agora, porque houve uma altura em que nós tivemos muitos problemas, ali depois do 25 de Abril, sempre que há uma mudança política, tudo estremece na vida e nós não somos diferentes. E houve chás que nós deixamos de fazer, como o chá perla, o puxon e o oolong, estes chás assim. Agora retomamos, o chá voltou a ter o seu espaço no mundo e voltamos a fazer outra vez o chá perla, o puxon e o oolong para casas especializadas. A melhor altura para visitar a Guiana é quando começa a apanha, de outubro até setembro, em que pode ver a fábrica a funcionar e ver uma fábrica do século XX, do princípio do século XX, a funcionar, da Revolução Industrial. Quem entra aqui julga que agora, nesta altura do ano em que está tudo parado, até perguntam se isto é um museu. Não é. Essas máquinas todas, elas funcionam. Vê uma fábrica do princípio do século XX a funcionar. Nós funcionamos com a nossa própria energia. Há muitas pessoas que vêm aqui só para ver a nossa turbina, cada qual vem atrás daquilo que lhe interessa. Há pessoas que não lhes interessa nada do chá, interessa-lhes é ver a energia. Outros vêm passear na plantação, vêm ter o contacto aqui com as pessoas que trabalham, porque há quem pense que vem assim para um museu. Não, a entrada é livre, as pessoas estão à vontade, falam com os funcionários. É um sítio onde cada um procura aquilo que é confortável e aquilo que procura encontrar. Sente os cheiros, que é muito bom. É uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo é uma alegria. Nós não somos únicos. Temos aqui o nosso vizinho, que é o Chá Porto Formoso, aqui ao lado, e há um jardim de chá na Cornualha, na Escócia, na Itália e na Alemanha. E eu tenho contacto com estes jardins de chá. Nós somos a maior plantação de chá da Europa e somos a plantação industrial. Uma plantação sai não sou jardim por causa da dimensão, sou já a plantação. E claro que é um orgulho, e estarmos vivos durante 5 gerações e já ser a sexta a trabalhar, ainda mais, porque se a gente for pensar na nossa vida, temos momentos bons, momentos maus. E a nossa vida são a esperança 70, 80 anos, por isso 137 anos. É um orgulho de uma família e de funcionários que deram a vida por esta fábrica. Da nossa parte, é tudo. Chegamos assim ao final do nosso programa de hoje. Está disponível no nosso mail, por forma a que entre em contacto connosco, azoresemdestaque@gmail.com. Pode fazê-lo sempre que entender. Nós faremos com certeza a visita que nos pedir a um familiar, a uma paisagem que tem já saudades, porque este ano 2020 foi atípico e sabemos que muitos de vós não puderam vir à terra natal, à terra mãe, à terra dos seus avós. Enfim,
Nós então despedimos-nos com um abraço solidário, um abraço do tamanho deste enorme oceano que nos separa e que nos mantém sempre juntos. Até para a semana.